Eu acabo de vir do STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde está pautado na Corte Especial a votação de um processo, um recurso do Estado do Amazonas, do Governo do Estado do Amazonas, que solicita suspensão de liminar e de sentença em relação a um processo cujas partes são o Governo do Estado do Amazonas e a Petrobras. Essa ação, esse processo decorre de um questionamento feito já há muitos anos pelo Estado do Amazonas no que diz respeito ao recolhimento por parte da Petrobras de ICMS. Vossa Excelência, assim como todos aqui sabem, o Estado do Amazonas é um grande produtor de petróleo, mas principalmente de gás natural, sendo que a maior reserva de gás natural do Brasil em terra está no Estado do Amazonas. E a Petrobras utiliza e vende esse gás e o transforma em gás de cozinha, GLP, e esse gás é comercializado e abastece quase toda a região norte e boa parte da região nordeste. E o recolhimento de ICMS era feito sobre um tipo de gás inferior ao que efetivamente é extraído do território do Estado do Amazonas. Então, em breve, deverá iniciar o julgamento, fiquei até agora lá, e eu espero que haja uma sensibilidade por parte dos ministros do STJ em relação a esse importante pleito do Estado do Amazonas, porque quando falamos em receita de ICMS, estamos falando em receitas públicas que devam naturalmente e obrigatoriamente ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou seja, receitas que devem ser aplicadas em saúde, em educação, em infraestrutura. Então, faço esse registro esperando que logo mais eu tenha condições de pedir, talvez pela ordem, senadora Ana Amélia, de um desses microfones para anunciar uma vitória do Amazonas. Espero e torço para que isso aconteça nesse julgamento próximo. E o outro assunto que me traz a essa tribuna, senhora presidenta, diz respeito à leitura, no dia de ontem, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, do relatório do senador Delcídio Amaral, relatório que trata do projeto de resolução número 1 de 2000, na CAI, desculpa, eu falei? Assuntos Sociais, não, na Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Que o senador Delcídio Amaral, relator do projeto de resolução número 1 de 2013, fez, no dia de ontem, durante a sessão dessa Comissão de Assuntos Econômicos, a leitura de seu relatório. E considero esse um dos projetos mais sensíveis que tramitam nessa casa. Sensível porque ele mexe diretamente com interesses de todos os estados brasileiros, ou seja, de todas as unidades da federação, porque, afinal de contas, é o ICMS, o tributo sobre circulação de mercadorias e serviços, o principal tributo estadual, senhora presidenta. E mudar as regras do ICMS é tocar nos interesses diretos de cada um dos estados ou de cada uma das unidades da federação. E no nosso caso do Amazonas, eu que represento o estado do Amazonas, esse assunto se torna ainda mais delicado, porque dentro do sistema tributário brasileiro, senadora Ana Amélia, senador Raupp, senador Cassol, vossas excelências que são do vizinho estado de Rondônia, vossas excelências sabem que, tratando de assunto tributário, o Amazonas precisa necessariamente ser tratado de forma diferenciada, porque nós somos a única exceção dentro do sistema tributário brasileiro. E o próprio nome diz, Zona Franca de Manaus, ou seja, um modelo de desenvolvimento do estado do Amazonas, que tem servido muito, não só à região norte, mas ao país todo, está baseado em benefícios, em concessões de incentivos fiscais. Uma boa parte delas dos tributos federais e a outra dos tributos estaduais. Esse projeto de resolução número 1, desde o primeiro momento em que foi apresentado, ele obteve de nossa parte e de uma grande parte de parlamentares, de senadores e senadoras, uma posição favorável, porque o objetivo principal do projeto é trabalhar mudanças na legislação do ICMS, objetivando o fim da disputa
disputa que está estabelecida hoje entre os estados brasileiros. A disputa que nós chamamos, e é conhecida no Brasil inteiro, como guerra fiscal. Ou seja, o próprio relator coloca em seu relatório o seguinte, que a aprovação dessa resolução, proposta pelo Poder Executivo, é, sem dúvida, um passo imprescindível para acabar com a disputa fiscal entre entes da Federação. E por que existe essa disputa? Porque foi a forma que os governadores dos estados encontraram para buscar atrair investimentos para os seus estados, investimentos produtivos. E foi assim que muitos estados conseguiram com que fábricas, que naturalmente deveriam ou poderiam ir para as regiões mais desenvolvidas, para o centro consumidor desse país, conseguiram com que elas fossem instaladas em outros estados, grande parte deles das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Agora, se por um lado conceder incentivos a partir do ICMS é importante para os estados na atração de investimentos, por outro lado, essa medida tem consequências, promove consequências, algumas delas drásticas. Uma é que há uma diminuição da arrecadação de cada um desses estados. E a outra é que, além da diminuição da arrecadação dos estados brasileiros, existe uma concorrência que não tem sido nem um pouco salutar. O estado do Amazonas, repito, o único que tem poderes legais constitucionais para conceder incentivos fiscais, tem sofrido muito com isso. Empresas de vários segmentos, algumas delas, fecharam suas portas na Zona Franca de Manaus, se mudaram, no geral, para São Paulo por conta dos incentivos de ICMS concedidos por aquela unidade da Federação. São Paulo, principalmente. E, de acordo com a legislação vigente, nenhum estado brasileiro pode conceder incentivo fiscal nem de ICMS sem que haja a aprovação unânime do CONFAS. E isso não vem ocorrendo. O CONFAS não aprovou nenhum desses incentivos que são concedidos, de tal sorte que foi o próprio Supremo Tribunal Federal que tornou a matéria, já estipulou a matéria uma jurisprudência. E todos os incentivos que vêm sendo concedidos têm se tornado inconstitucionais, o que vem gerando uma situação muito incômoda. Então, apesar disso tudo, senhora presidenta, era grande a nossa preocupação em relação ao relatório que iria apresentar o senador Delcídio. E o senador Delcídio, no meu entendimento, apresentou ontem um relatório extremamente equilibrado. Promove mudanças profundas na proposta original do governo, porque a proposta original do governo federal era que, gradualmente, o ICMS fosse interestadual, de operações interestaduais, fosse igualado em 4% até o ano de 2021. Em 4%. Para todos os estados brasileiros, com exceção das operações de gás natural, interestaduais de gás natural e da Zona Franca de Manaus, que teriam um ICMS de 12%. O senador Delcídio, no seu substitutivo, no seu relatório, ele apresenta, além de manter a exceção para as transações, operações interestaduais de gás natural, e ele promove uma modificação, porque no projeto original, para o gás natural, era 12% todas as operações interestaduais, e o senador Delcídio propõe que seja de 7% nas operações originadas nas regiões Sul e Sudeste, exceto o estado do Espírito Santo, destinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, inclusive ao estado do Espírito Santo, e de 12% para as demais operações. E mantém os 12% para a Zona Franca de Manaus, com exceção nas transações para áreas de livre comércio, e essas localizadas, senador Raupp, nos estados de Rondônia, de Roraima e do Acre, além de parte do estado do Amapá, atendendo uma reivindicação desses estados que também compõem o sistema Zona Franca de Manaus. Então, as transações entre os nossos estados, a área de livre comércio e o estado do Amazonas, terão ICMS em 12%. E a grande novidade é que o senador Delcídio propõe 2 ICMS diferenciados para o Brasil. De 7% para os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste
e mais o Estado do Espírito Santo, de 4% para os estados das regiões Sul e Sudeste. Ou seja, uma diferença que, na prática, mantém uma igualdade, senhora presidenta. Então, são diferenças, seriam 3 alíquotas de ICMS, de 7%, de 4% e de 12%. Porém, são diferenças que permitem uma igualdade na relação entre as diferentes unidades da federação das diferentes regiões. E aí, assim, mantém as vantagens comparativas fundamentais, necessárias, imprescindíveis para a manutenção e fortalecimento da Zona Franca e mantém também a possibilidade de Nordeste, Norte e Centro-Oeste seguir se desenvolvendo e, quiçá, chegando próximo dos índices econômicos já alcançados por sua região do sul do país e pela região sudeste. Então, quero aqui cumprimentar o senador Delcídio Amaral e cumprimentar também os governadores de todos os estados, em particular os secretários de Fazenda, porque todas as propostas que estão sendo colocadas à mesa têm sido trabalhadas com a participação de todos os estados, de todas as regiões, de forma que tenhamos uma proposta que possa vir a plenário e que possa ser aprovada, onde todos ganhem e ninguém perca. Mesmo aqueles que teriam a médio ou longo prazo qualquer perda, essas perdas seriam compensadas pelo Fundo de Compensação e também pelo Fundo de Desenvolvimento Regional propostos pela medida provisória 599. Então, cumprimento o senador Delcídio, o governo federal pela sensibilidade de garantir as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Muito obrigada, presidenta Ana Amélia.